Bem-vindos a mais um vídeo. Como a estante está bagunçada atrás de mim, tem um monte de livro do meu lado, vocês sabem que hoje temos vídeo de listas. E hoje eu vou atualizar os livros que eu li deste livro aqui, dessa lista enorme deste livro aqui, que é o 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. E eu tenho um vídeo que eu fiz, essa primeira análise da lista, no final de 2022, então faz um tempinho, e eu quis revisitar essa lista para ver o que mudou. Eu sou muito tranquila em relação a listas, não me apego a isso, mas eu particularmente tenho um carinho especial por esse livro aqui, porque foi um dos primeiros livros de listas, livros sobre livros que eu comprei. Isso na casa dos meus pais, na minha primeira estante, então para mim foi muito gratificante revisitar essa lista. Eu li mais de 20 livros desde 2022 que estão nessa lista que eu vou comentar com vocês hoje, e eu adquiri muitos deles também, especialmente aqueles que eu queria reler ou aqueles que eu queria saber, né, mais sobre o livro. Então tem muita coisa que eu nem conhecia na época, que eu passava meio batido, e que hoje eu já identifico o nome, o autor. Para mim foi bem interessante essa experiência, e eu gosto de deixar mais espaçado, assim, essa atualização de listas para ter alguma coisa a mais para falar com vocês mesmo, para não ficar uma coisa tão próxima uma da outra, né, porque, enfim, são 1001 livros, tem vídeo, tem lista para muito tempo ainda. Então revisitei agora depois de 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos até, porque foi de novembro a última atualização que eu fiz. Então, vamos lá, hoje eu vou comentar com vocês. E eu peguei de base aqui uma lista em PDF que eu achei na internet, vou deixar para vocês também, aqui embaixo o link que eu encontrei, que é uma lista da Randomicidades. Era um blog que fez a lista aqui, eu baixei aqui no meu tablet, então, e coloquei em rosa os livros que eu já tinha lido no último vídeo, né, que foi em 27 de novembro de 2022, e agora em agosto de 2024, os livros que eu li eu coloquei em preto. E na época eu tinha lido 34 livros e agora eu li mais 23, então já são mais de 50 livros, quase 60 dessa lista. Fiquei bem feliz com o resultado, e eu nem faço projeto específico, né, eu não fico acompanhando, então para mim foi bem legal ver esse resultado de evolução, né, desse período aqui, tanto da minha estante quanto das minhas leituras. Só um detalhe que eu queria mencionar em relação a esse PDF aqui, é que eu achei um errinho nele, porque ele vai listar aqui entre os 1001 livros os Lusíadas, do Camões, que inclusive é um livro que eu estou lendo, eu até tinha separado ele para mostrar aqui, só que eu não achei ele no livro efetivamente, então acredito que tenha sido um erro mesmo, alguma confusão aqui da lista em PDF para o livro em si. Então só fazendo esse adendo aqui, inclusive lembrando que eu estou fazendo um projeto de leitura gratuito para a leitura de Os Lusíadas de Camões. A primeira parte da lista aqui é antes de 1800, e eu continuo com a minha primeira leitura desse período, de toda essa lista, né, sendo Dom Quixote, que eu já tinha lido na época, né, então não vamos contar no vídeo de hoje, mas enfim, ele é o marco inicial do romance mais antigo que eu li. Eu tenho aqui na minha estante já o Asno de Ouro, do Apuleio, que é um dos primeiros também que aparecem aqui nessa lista, então tem interesse. No vídeo de hoje, como vocês podem ver, não só eu vou comentar os livros que eu já li, desde 2022 para cá, como também alguns que eu já tenho, que eu tenho interesse, eu fui marcando aqui nessa lista também. Inclusive, um dos outros que apareceu aqui, e eu vi que no meu vídeo eu inclusive falei que, provavelmente ano que vem eu já vou ter lido, que eu tinha colocado na minha lista do ano passado, foi o Robinson Crusoe, do Defoe, e eu não consegui terminar esse livro, achei muito chato. Tem um vídeo só falando sobre essa minha jornada, mas eu pretendo tentar novamente um dia. E o outro livro que tem dele aqui é o Mollflanders, e esse eu tenho mais interesse em ler do que a nova tentativa de Robinson Crusoe. Uma coisa engraçada dessa lista também é que eu fico revisitando livros que na época eu já falava, nossa, quero muito ler esse livro e eu ainda não li, como é o caso, por exemplo, de As Viagens de Gulliver. Então aqui, antes de 1800, que é a fase inicial dessa lista, eu não li nenhum livro desde 2022 para cá. Então eu achei curioso como esse período realmente não é meu foco. E também são um pouco mais de 60 livros aqui nessa parte, não é o grande foco da própria lista, né? Outro que eu queria chamar a atenção aqui é o As Ligações Perigosas, do Choderlos de Laclos, que é o livro do mês do Clube de Literatura Clássica, então eu vou receber no mês que vem e possivelmente se torna aí uma das próximas leituras que eu vou fazer, que é de antes de 1800. Agora passando para os anos 1800 propriamente ditos, o primeiro que aparece aqui e que eu li desde então foi o Razão e Sensibilidade, da Jane Austen.
Esse livro aqui fez parte de uma leitura conjunta que a gente fez no clube, e a gente está planejando, assim, um projeto de Jane Austen. Esse aqui foi o primeiro romance publicado dela, e eu gostei bastante, assim, não se tornou o meu preferido, longe de chegar a Orgulho e Preconceito, mas eu quero muito fazer a leitura dos próximos livros da Jane. Ela tem uma escrita, assim, sensacional. Tem outros dois dela aqui, inclusive, que estão na minha estante, e eu pretendo fazer a leitura, né, como eu falei, que são Mansfield Park e Emma. Tem Os Noivos também, do Manzoni, que é um livro que muito me interessa, Michael Kohlhaas, já mostrei para vocês recentemente. E o próximo que eu li, então, foi O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse livro aqui também foi leitura conjunta do meu clube, e é um livro que eu não gosto muito. Tem bastante gente que defende ele, que acha um romanção, assim, bem interessante, mas eu, particularmente, não gosto desse livro, não sou fã. Todos os personagens aqui me irritam imensamente, e todos os personagens são, na minha opinião, muito caricatos. Eu não gostei muito desse livro, não, mas mantenho aqui na estante, tanto pela importância do Stendhal, como também para dar uma chance futura. Quem sabe, né? Vai que meu gosto literário dá uma modificada. Mais um livro lido aqui nesse período foi Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, outro livro em leitura conjunta. Inclusive, eu fiquei bem feliz de ver que muitos foram leituras conjuntas, então dá para ver a importância na minha vida literária, né, tanto do meu próprio clube com a Lari, como também dessas leituras conjuntas que eu participo. E eu amo o Victor Hugo, né, eu sou uma fã incondicional de Victor Hugo. Esse aqui é um ótimo livro para quem tem receio de enfrentar os grandes romances dele, porque esse livro aqui tá quase no imaginário popular de todo mundo por conta do filme da Disney, embora seja bem diferente do filme da Disney, né, claro, é um filme para crianças, mas é um livraço, assim, eu amei, e eu amei estudar um pouquinho sobre arquitetura também, com o Victor Hugo. O próximo da lista é O Pai Goriot, do Balzac, meu primeiro Balzac. Não foi uma experiência tão boa assim também, não gostei tanto assim, mas eu pretendo continuar a leitura de Balzac, inclusive aparece aqui depois o Ilusões Perdidas, eu tenho aqui já na estante também. E eu achei um pouco cansativa a descrição do Balzac. É engraçado porque eu acabei de mostrar um livro super descritivo do Victor Hugo, que sempre, né, é super descritivo, que eu gostei muito, mas o Balzac, eu não sei, eu não gostei tanto assim, e não sei explicar muito bem qual a diferença, assim, pra mim, do Victor Hugo e do Balzac nesse aspecto descritivo, que eu sinto tanta diferença. Talvez seja o caso de reler mesmo pra entender. O próximo que aparece aqui é O Nariz do Gogol, que eu li no Clássicos do Conto Russo, aquela coletânea. Eu adorei esse conto do Gogol. É um grande precursor, né, do fantástico na literatura, e eu gostei bastante da crítica que ele trouxe. Aparece aqui o Oliver Twist, do Dickens, que é um livro que eu pretendo ler em outubro, né? É o livro do mês de outubro, aqui do canal. E o próximo que eu li é o Almas Mortas, do Gogol. Esse é um livro muito importante para a literatura russa, mas a leitura dele é um pouco cansativa. Ele tem um humor, assim, bem específico, que não vai agradar todo mundo, não é um humor que me pega também. Mas foi bem interessante para conhecer melhor, assim, a literatura russa desde seus primórdios, né? Inclusive, outro livro que aparece aqui na lista, que é desse mesmo tipo, né, dos primórdios da literatura russa, é o Eugênio Onegin, do Pushkin, né, saiu recentemente pela Penguin, também tem interesse em conhecer. Agora o próximo aqui é O Poço e o Pêndulo, do Poe, e eu lembro que eu já li esse conto do Poe, mas eu não gosto tanto desse tipo de livro, assim, um livro que é mais de terror, de horror, de mistério, né? Não é um tipo que me agrada muito, mas é um tipo de livro que eu gosto de ler também no mês de outubro, né? Que é o tal do mês do horror. Então, às vezes, eu pego um conto, um poema. É bom conhecer também, né? Porque é um grande clássico da literatura já. Edgar Allan Poe é um dos grandes escritores americanos, então eu não posso deixar de conhecer. Mas não é o tipo de literatura que eu goste tanto assim de ler. Outros livros que aparecem aqui que muito me interessam, Os Três Mosqueteiros, Conde de Monte Cristo, Charco do Diabo. Tem dois livros que eu já tinha lido na época que eu fiz releitura e fiz vídeo para vocês, que foi Jane Eyre e O Morro dos Ventos Vivantes. E o próximo aqui da lista é David Copperfield, de Charles Dickens. Um livro que eu li esse ano, que eu fiz um vídeo enorme aqui pro canal, quase 40 minutos. E eu gostei demais, assim, demais mesmo. Tanto é que pretendo fazer a leitura de todos os livros do Dickens. Eu até mencionei aqui alguns. Depois aparece Grandes Esperanças, A Casa Soturna. Todos são livros que me interessam, porque eu gosto bastante da literatura vitoriana e da literatura inglesa também, de forma geral. Vamos partir aqui para a segunda pilha de livros lidos, começando por A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne,
outro grande escritor americano. Ele fica bem do ladinho do Moby Dick aqui, inclusive, nessa lista. E eu gosto muito, né, de literatura americana, então eu gostei bastante desse livro. Claro que é um estilo completamente diferente de Moby Dick, e o Hawthorne, ele tem essa coisa um pouco mais gótica, assim, mas é um gótico meio fantasia, é difícil de explicar. Mas eu fiz um vídeo falando sobre esse livro aqui, e para mim foi uma leitura bem válida na época. Tanto é que eu tenho outro livro do Hawthorne aqui, aparece aqui atrás de mim, que é A Casa das Sete Torres, que inclusive está nessa lista também. Aqui nessa parte tem muito livro clássico em língua inglesa. Então tem A Cabana do Pai Tomás, Cranford, A Casa Soturna, o Walden, North and South, enfim, tem vários livros aqui que eu tenho bastante interesse em ler, alguns que eu já tenho e outros que ainda não. O próximo, então, que eu li nesse período foi Pais e Filhos, do Turgenev. Foi a nossa segunda leitura conjunta da história do clube, e eu amei esse livro, assim. Eu gosto muito da escrita do Turgenev, eu sempre falo que ele é o meu russo preferido, porque ele tem uma descrição de natureza que ninguém bate. E esse livro aqui fala do contexto político, né, pré-revolucionário, e eu gosto bastante da forma com que o Turgenev ele avalia os fatos meio que de longe, assim, porque ele é mais ocidental, e ele não tem aquele fervor russo que outros escritores têm, mas ele consegue transmitir tudo isso nas suas obras. Então eu gosto muito de Pais e Filhos. E na época que eu fiz o primeiro vídeo, como eu comentei, né, eu estava fazendo a leitura de Os Demônios, que foi a primeira leitura conjunta do Clube Ethos. Então é um livro que pra gente tem um peso muito importante, sabe? Ele tem um carinho especial por ele, porque é o meu livro preferido do Dostoiévski, inclusive, e é um livro que a gente vai fazer releitura, porque o povo pediu muito, assim, muita gente perdeu a leitura conjunta na época, e foi, assim, uma leitura sensacional. Eu lembro que muita gente começou a ler Dostoiévski com a gente, hoje tem como um autor preferido, e esse livro se tornou o preferido de muita gente também. Então, esse aqui é um livro que tem um espaço especial no meu coração, e em breve vai sair releitura lá no clube. O próximo aqui da lista que eu li nesse período foi As Aventuras de Huckleberry Finn. É o clássico dos clássicos da literatura americana, um dos precursores da literatura americana. E foi um livro muito especial, assim, eu gostei demais. Eu li no período das férias, então, final do ano passado e início desse ano. Então, para mim foi um respiro, porque é um livro bem gostoso de ler, e eu gostei bastante de Mark Twain. Quero ler mais livros dele, inclusive. Tenho aqui já o Tom Sawyer e o Huck Finn. Já li os dois e gostei demais. O próximo é O Médico e o Monstro, um livrinho que me surpreendeu demais. Eu gostei muito desse livro. Eu sei que algumas pessoas se decepcionam por criar uma expectativa de que seja um super livro diferentão, porque é um livro que também já está muito no nosso imaginário popular. Mas eu particularmente gostei muito, até por me surpreender um pouco. Eu não conhecia exatamente o conceito desse livro. Eu gostei muito também da forma com que o Stevenson escreve, sabe? A ambientação toda aqui, pra mim, funcionou muito bem e eu achei sensacional. Mais um livro que pulou, assim, dessa lista para os meus preferidos, porque foi uma das melhores leituras do ano passado. Se não, assim, a melhor foi Judas o Obscuro, de Thomas Hardy. Eu amei muito esse livro, de verdade, assim. Fiquei apaixonada pela escrita dele, pela forma com que ele lida com os temas polêmicos da época. A gente tem aqui uma decadência da era vitoriana, e o Hardy era um cara muito pessimista, um escritor, assim, de peso, bem negativo no livro, é um livro bem melancólico mesmo, mas eu gostei muito e estou ansiosa, inclusive, para ler Tess of the Baskervilles ainda nesse segundo semestre, que eu também escolhi aqui para a lista do canal. Aqui tem outros livros que eu tenho muito interesse em ler, como o próprio Tess, que eu comentei, né? A Sonata Kreutzer, Quincas Borba, tem Quo Vadis, Drácula, todos os livros que eu estou de olho e que eu já tenho na estante também para fazer a leitura. A grande maioria deles, pelo menos. O próximo que eu li também, nesse período, foi Morte em Veneza, do Thomas Mann, que foi a minha redenção com Thomas Mann, né? Fiquei muito feliz de ter gostado desse livro. Fiz um vídeo aqui falando sobre os aspectos desse livro que mais me chamaram a atenção, fiz alguns estudos. Foi um livro que me surpreendeu muito e, como eu disse, né? Eu precisava dessa redenção com Thomas Mann, então eu fiquei feliz de ter acontecido isso com A Morte em Veneza, que é uma novelinha dele, bem curtinha, mas que super vale a pena a leitura. Tem vários Thomas Mann nessa lista, inclusive Dr. Fausto, A Montanha Mágica, todos os livros que eu pretendo ler um dia na minha vida, espero que eu consiga. E o próximo que aparece aqui, mais uma literatura em língua alemã, foi O Processo do Kafka, que eu fiz a leitura no início desse ano, também fiz vídeo.
Foi um livro que me impactou bastante, assim, e é uma leitura impactante, mesmo que você não goste do livro, eu acho que vale a pena você conhecer. É um autor muito importante do século XX, um livro muito importante do século XX, então vale a pena você conhecer aqui o processo de Kafka, e quero ler mais coisas de Kafka também. Aqui temos uma dobradinha de Ernest Hemingway, porque eu estou fazendo um projeto de leitura, né, dos romances dele, e o próximo da lista que me aparece aqui é O Sol Também Se Levanta, do Hemingway, então foi o primeiro romance dele, o primeiro romance publicado. Eu fiz a leitura esse ano e eu fiz uma live com a Lari Virtuoso, a gente comentou um pouco sobre esse livro aqui, sobre essa leitura. Foi interessante conhecer esse começo de Hemingway, assim. Não é um livro que eu gosto muito e tem alguns defeitos aqui, a gente comentou sobre isso também na live, mas valeu a pena conhecer, porque agora eu estou lendo, neste momento, um que também aparece aqui, mas que, enfim, estou lendo, por isso não coloquei como lido ainda, é Adeus às Armas. Esse aqui eu tô gostando muito mais, já dá pra ver a maturidade de escrita dele se desenvolvendo, os personagens, então eu tô gostando bastante de Adeus às Armas. Mais alguns livros que estão aqui que eu tenho interesse em ler. Ao Farol, da Virginia Woolf, tem Orlando, dela também, Berlin Alexanderplatz, Nada de Novo no Front, esse aqui eu recebi recentemente de presente, né, tenho interesse em ler. E o próximo que aparece aqui que eu li foi O 15, da Raquel de Queiroz. Que livro maravilhoso, sério. É um livro tão curtinho que é difícil de fazer uma resenha dele, porque eu vou necessariamente entrar no enredo, sabe? Então, eu ainda não trouxe aqui pro canal. Eu não sei exatamente como que eu vou trazer, mas eu recomendo imensamente que vocês conheçam essa escritora que com 19 anos deixou esse livro aqui para nós, que é uma obra-prima, assim, de verdade. Eu recomendo muito a leitura de O 15, eu gostei demais. E a Raquel de Queiroz é uma escritora sensacional. Também quero ler outros livros dela depois dessa leitura aqui. Aqui tem bastante livro que eu já tinha lido na época, E o Vento Levou, O Hobbit. Algumas coisas que eu também pretendo ler futuramente, O Ratos e Homens, do Steinbeck, que vai ser meu primeiro Steinbeck. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que eu sou há tempão para ler esse livro. Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway, também deve ser lido em breve. O Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse. É Isto um Homem, do Primo Levi. A Peste, do Camus, é outro que aparece aqui que eu estou lendo. Esse aqui é o livro do mês do canal. E eu li, assim, umas 50 páginas, mais ou menos, e gostei muito da escrita do Camus. Tô gostando muito desse livro também. E esse aqui vai ter resenha, né, no canal no final desse mês. Esse aqui aparece como O Tempo e o Vento, mas eu só li O Continente e queria deixar aqui consignado. Eu não marquei lido, né? Mas eu li O Continente, volumes 1 e 2, que é esse volume aqui. Eu ainda tô pra ler o resto, inclusive O Retrato era um livro que eu gostaria muito de ler até o final do ano, mas eu acho que não vai rolar. Eu não tô conseguindo pegar esse livro e ele não é tão bom quanto o primeiro volume, então acabou dando uma desanimada, sabe? Eu senti isso, mas mesmo assim, muito bem escrito, muito bem ambientado, só não me pegou ainda. Mas pretendo continuar, sem dúvida, essa sequência aqui, essa série, porque é sensacional. Estamos chegando já nos anos 1950, e nesse período tem um que eu quero muito ler, que eu também já tenho aqui em cima, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Eu estou ansiosa para ler este livro aqui. O próximo que eu li, então, é Doutor Zhivago, do Boris Pasternak. Também fiz um vídeo longuinho aqui sobre esse livro. É um livro, assim, muito poético, que tem também as suas dificuldades, tem muito personagem, tem muito nome russo bagunçado aqui, mas ele é um livro muito importante para a história, assim, da literatura russa, e é um livro que eu gostei bastante também. Boris Pasternak é um grande poeta, então a escrita dele é extremamente melodiosa, bonita, mas, enfim, né, tem gente que não gosta muito desse estilo literário, e é um dos livros que eu acho mais bonitos aqui na minha estante, sinceramente. Eu adoro essa capa aqui, representando, né, as estepes russas. É um livro que eu gostei bastante também. O próximo que eu li não está aqui porque eu emprestei, foi Crônica da Casa Assassinada, também rolou um vídeo, também foi leitura conjunta, e foi um surto de leitura conjunta esse livro, mas valeu a pena, eu gostei bastante, assim, do estilo do Lúcio Cardoso, tem seus problemas, assim, mas eu considerei ele um grande escritor da literatura brasileira também. E o próximo que aparece é da Harper Lee. Eu considero esse livro bem democrático, no sentido de primeiros clássicos que uma pessoa pode ler e provavelmente gostar, sabe? Porque ele é um livro leve, apesar da temática, apesar das coisas horríveis que são narradas aqui. É um livro contado praticamente pelos olhos de uma menina de 9 anos, embora superdotada.
Eu gostei muito da escrita da Harper Lee, esse é o único romance dela, tem toda uma treta relacionada à continuação desse livro, eu não pretendo nem chegar perto daquela continuação, mas eu gostei, assim, da experiência de forma geral. Alguns outros que eu quero muito ler que estão nessa lista é Ardil 22. Esse livro, muita gente fala que tem que ler no original, né? Fico bem curiosa em relação a ele, o pessoal fala que é engraçado e tal. E outro que eu li também, literatura americana, foi A Sangue Frio, do Truman Capote. Esse livro eu também emprestei, por isso que não está aqui, mas eu fiz resenha na época e eu gostei bastante, assim, desse livro na época também. Tem mais alguns brasileiros nessa lista, tem Jorge Amado, tem Suassuna. E como eu falei no início do vídeo, né, tem bastante coisa que antes eu nem conhecia e hoje eu identifico o nome e tal, Joan Didion, Alice Munro, enfim, são nomes que na época não me remetiam a nenhum livro e hoje eu consigo ver e relacionar as obras, né, então eu acho isso bem legal também. Os livros do final dessa lista aqui, a partir de 1970, 80, são os que eu menos li, então tem bem poucos aqui que eu efetivamente já tinha lido e que eu li também agora. Eu queria destacar a minha releitura de Clarice Lispector, com A Hora da Estrela, porque eu já tinha lido, mas eu considero praticamente que eu não lembrava quase nada do livro. Então, para mim, essa releitura foi muito especial, porque eu pude me relacionar muito melhor com o livro. E eu falo bastante sobre isso no vídeo que eu fiz, porque eu realmente gostei muito desse livro, dessa releitura, e pretendo continuar lendo Clarice Lispector. Então, como vocês puderam ver, esse ano foi um ano que eu conheci bastante literatura brasileira, né? E especialmente essas duas mulheres que me surpreenderam bastante, que foi então Clarice Lispector e Raquel de Queiroz. E o último livro aqui da era de 1900 que eu efetivamente li, que eu também não tô com ele aqui porque estava emprestado para mim, é o Antes que Anoiteça, do Reinaldo Arenas. Foi publicado em 1992. Também fiz vídeo para esse livro, foi bem impactante. É um livro bem pesado, né, sobre um ex-prisioneiro de Cuba, um refugiado. Ele vai, inclusive, chegar ao suicídio. Então, é uma história bem tenebrosa, mas é um livro muito importante para conhecer essa realidade e também para continuar lutando, né, contra essas ditaduras que até hoje subsistem, continuam prendendo, matando pessoas. Então fica aí a recomendação também desse vídeo que eu fiz. E mais alguns livros aqui que tem nessa lista desse período que eu tenho bastante interesse em ler. A História Secreta, da Donna Tartt, eu tenho aqui já e eu pretendo ler. Eu queria muito ler esse livro logo, assim, porque ele me chama muita atenção, sabe? Não sei quando que eu vou conseguir, mas é um que eu queria muito ler. Assim como O Leitor, do Bernhard Schlink. Esse eu ganhei de presente da Jamile faz um tempo já. E ela insistiu bastante para eu ler. Eu ainda não consegui colocar esse, mas pretendo. E dos anos 2000 eu não li nenhum. Tem aqui alguns dessa lista. Mas tem alguns nomes que também me chamam bastante atenção, como Amos Oz, Philip Roth e também o Paul Auster, que eu quero conhecer um dia. Bom, é isso, eu fiz a minha atualização aqui da lista de 1001 livros para ler antes de morrer. Como eu falei, vou deixar aqui a lista para vocês. Gostei muito do resultado dessa revisita que eu fiz à lista, né? Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, deixem aí seus comentários, lembrem de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.